Olá, bom dia. Meu nome é Thiago Dória, sou ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo. Hoje eu vou falar de uma forma um pouquinho mais técnica sobre o hallux valgus, ou mais conhecido como joanete. Vamos lá. O joanete é uma deformidade dinâmica relacionada à biomecânica do antepé. O que acontece? É o desvio em valgo do hallux, ou seja, para lateral, e em varo do primeiro meta, para medial. Isso faz com que aumente aquela saliência medial no pé. Não é um osso que a gente cria, é na verdade uma articulação saindo do lugar. Tá? Conforme o hallux vai ficando cada vez mais lateral, o primeiro raio ficando cada vez mais medial, essa quina vai ficando cada vez mais saliente. O que acontece? Conforme isso vai acontecendo, toda a parte de tendão vai saindo do lugar, principalmente o adutor vai puxando a falange proximal, o extensor e o flexor, conforme eles vão saindo do eixo mecânico, eles passam a funcionar cada vez mais como uma corda de arco, puxando cada vez mais o hallux, por isso que é uma deformidade progressiva, e o adutor passa para baixo da cabeça do metatarso e começa a pronar o dedo, por isso que é uma deformidade dinâmica e progressiva. O hallux valgus ele é muito relacionado à questão familiar, tem uma genética muito grande nisso, por isso que é comum ver famílias inteiras com a questão do joanete e um pouco relacionado ao uso de calçado apertado. Porém, já foi descoberto algumas tribos indígenas que tinham o joanete. Então você vê que não é bem só o calçado, você tem um componente genético mais do que a questão só do calçado. Pensando no diagnóstico, o diagnóstico ele é relativamente simples, é uma deformidade, portanto é bem visível. Nós devemos, na verdade, diferenciar entre joanete leve, moderado ou grave. Então, nos exames adicionais, em termos de exames de imagem, o que a gente vai ver é, na verdade, lesões associadas e gravidade. Com a radiografia, nós podemos avaliar a gravidade do joanete. Com uma radiografia simples, AP e oblíquo com carga, podemos dividir o joanete em leve, moderado ou grave. Isso é utilizado na classificação de Coughlin, na onde vamos medir ângulo intermetatarsal, ângulo de valgismo do hallux, e aí dividir em leve, moderado e grave. Para ver outras lesões associadas, devemos pedir uma ressonância e avaliar bursites associadas, metatarsalgia de transferência, e que na ressonância vai se traduzir com neuroma de Morton, bursite intermetatarsal, lesão da placa plantar ou fratura por estresse. Tudo isso são lesões associadas à metatarsalgia, que no hallux valgus é a metatarsalgia de transferência. Por quê? Conforme a gente vai fazer uma deformidade do primeiro raio, essa carga ela é transferida para os raios centrais. Por isso que o paciente com o tempo começa a fazer calosidade, começa a fazer garra, tudo associado à deformidade do hallux. Na questão do tratamento, o tratamento ele é de forma mais ou menos cirúrgica. Não existe tratamento conservador para o hallux valgus. Essas órteses, espaçadores, elásticos, exercícios não tem nenhuma comprovação científica. O tratamento cirúrgico ele pode ser feito em qualquer ocasião. Não existe uma época específica, não tem que fazer, tem que operar o hallux valgus leve, tem que operar o hallux valgus grave, o que é melhor? Isso é mais uma questão do paciente, uma escolha do paciente, do que uma escolha do cirurgião. É claro que é muito mais fácil operar um joanete mais leve do que um joanete mais grave, onde você já tem metatarsalgia de transferência, já tem garra, tem uma pronação muito grande do hallux. Então, quanto mais grave, quanto mais deformidades associadas tiverem, mais procedimentos cirúrgicos terão que ser feitos. Então, o joanete mais leve é mais fácil de ser resolvido. Bom, em termos de técnica cirúrgica, existem dezenas de técnicas cirúrgicas diferentes para tratamento cirúrgico do hallux valgus. Não existe uma técnica específica, não existe uma técnica única, e nenhuma técnica seja infinitamente melhor do que as outras. O que existe são diferentes técnicas para diferentes pés. Em termos de o que a gente tem que pensar é o que? Quanto mais são basicamente feitas osteotomias, né? Cortes no osso, osteotomias e liberação de partes moles. O que a gente tem que avaliar para tratar cirurgicamente o hallux valgus?
Quanto mais proximal for a osteotomia, ou seja, quanto mais próximo à base do metatarso ou for o corte ósseo, maior o potencial de correção. Porque maior o braço de alavanca que você tem para corrigir. Isso é um pouco óbvio. Então, o que a gente tem que pensar? Nós temos as osteotomias distais, próxima à cabeça, as osteotomias diafisárias, no meio do metatarso, e as osteotomias proximais. Osteotomias distais, na técnica aberta. Primeiro eu vou falar sobre a técnica aberta, depois sobre a técnica minimamente invasiva. Técnica aberta. Osteotomia distal, basicamente osteotomia de chevron. Vai fazer um corte em V na cabeça e trasladar até 50% da cabeça do metatarso. É uma osteotomia intra-articular. Osteotomia de Scarfe ou Ludloff são osteotomias diafisárias, onde você tem um potencial um pouquinho maior de correção, e as osteotomias de base, onde você tem são osteotomias em cunha, onde você tem um potencial de correção ainda maior. Além disso, se você tiver alguma instabilidade metatarso cuneiforme, você pode fazer uma artrodese de Lapidus, que é a artrodese metatarso cuneiforme do primeiro raio, que é uma artrodese também em cunha, onde você vai corrigir o metatarso para lateral. Pensando em liberação de partes moles, na técnica aberta você tem uma aplicatura da cápsula medial e a liberação da cápsula lateral junto com o adutor. Além disso, a gente pode fazer uma osteotomia da falange proximal do hálux, que é a osteotomia de Aiken, que é uma osteotomia também em cunha de base medial. Pensando na técnica cirúrgica minimamente invasiva, eu praticamente só faço minimamente invasivo, eu acho que é melhor para o paciente. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois, pensando mais na questão de técnica. A osteotomia da técnica minimamente invasiva são basicamente duas. A osteotomia de Riverdin, que é uma osteotomia oblíqua distal intraarticular, que é indicada nos casos leves, onde você vai fazer basicamente um redirecionamento da articulação junto com a osteotomia de Aiken, da falange proximal do hálux, e a liberação do adutor. Essa é a técnica minimamente invasiva para o algo leve a moderado. E a osteotomia de Chevron. A osteotomia de Chevron, na minimamente invasiva, ela é uma osteotomia extraarticular, ou seja, fora da cápsula articular, onde você consegue uma translação muito maior da cabeça. Por quê? Por ser extraarticular, você preserva a vascularização da cabeça, então você consegue uma translação maior. Eu vou explicar um pouquinho mais isso à frente na questão das complicações. E nós temos também as técnicas de base e também a artrodese de Lapidus, que podem ser feitas de forma minimamente invasiva. Então temos técnicas cirúrgicas abertas, eu expliquei um pouco, e as técnicas cirúrgicas minimamente invasivas. Pensando em complicações. As complicações básicas de toda a cirurgia: infecção, problemas de partes moles, decência de sutura, necrose de pele. Essas são complicações raras e comuns a qualquer cirurgia. Pensando no tratamento do hálux valgo em específico, você tem que a maior preocupação do paciente é a recidiva, que é o retorno da deformidade. A recidiva ela pode ocorrer pela literatura em torno de 5 a 10% dos casos. Como nós temos diversas técnicas para tratar, o que acontece na recidiva, na verdade, é uma falha de correção inicial. Se você não corrigiu o suficiente o mecanismo extensor, toda a questão de partes moles, o que acontece é, com o tempo, se ela ficou um pouquinho fora do lugar, com o tempo ela vai caindo de volta. Então, na verdade, é uma correção insuficiente no momento do ato cirúrgico. Às vezes tinha que ter escolhido uma outra técnica para tratar aquele pé. Outra questão que pode acontecer é a osteonecrose da cabeça do metatarso. A osteonecrose da cabeça do metatarso acontece se você lesionou demais, sempre que você faz um corte no osso, você rompe a vascularização, né? Se você cortou todo o osso, você cortou todas as artérias intraósseas. E aí, se você translada demais a cabeça, você deixou muito pouco contato ósseo, pouco contato para restabelecer a vascularização, e aquela cabeça pode morrer. Por isso que no chevron aberto, nós não devemos transladar mais de 50%.
diferente do chevron minimamente invasivo, que você pode trasladar até 100% da cabeça. Por quê? Por ser uma osteotomia extraarticular, você preservar as partes moles, você tem vasos capsulares plantares que vão continuar nutrindo essa cabeça. Em termos de pensando o tratamento pós-operatório agora um pouco. O pós-operatório é claro que ele é conduzido de acordo com cada um. Certos cirurgiões preferem um pouco mais de comedimento, um pouco mais de restrição. Certos cirurgiões são um pouco mais agressivos. É claro que isso é a escolha de cada um. Como eu falei, eu só faço minimamente invasivo, então eu vou falar um pouco do meu pós-operatório. No meu pós-operatório, basicamente, o paciente volta a andar no mesmo dia, que precisa de uma sandália especial de pós-operatório, que é uma sandália reta e simples, e com essa sandália o paciente vai andar durante um mês. Uma sandália inteira, de sola reta, não é uma sandália em cunha. Com essa sandália, o paciente pode voltar a andar, sai do hospital já andando. Isso para qualquer técnica da minimamente invasiva. Nas cirurgias abertas, tem um pouco mais de restrição de carga normalmente. Mas como eu falei, isso é um pouco da escolha de cada cirurgião. Acho que eu falei um pouquinho sobre o halo algo, um pouquinho mais técnico. Espero que todo mundo tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, pode botar nos comentários, eu vou ter prazer em responder. Até a próxima, pessoal!